É isso, boa noite a todos do Brasil e Ah, do não. mundo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o terceiro encontro do livro. Tá aí com o livro, meu querido e amado salve, salve, sócio Rangel. Hábitos atômicos. Tá ao Hábitos contrário. atômicos. Leite assim, fica. Hábitos atômicos. Eu, meu sócio Rangel, estamos aqui. Boa noite, Rangel. Boa noite, galera. Hoje a gente vai abordar a terceira lei e a quarta lei do livro. Terceira lei que fala, deixa eu lembrar aqui que eu já me esqueci, que é essa é a que torne ele atraente, certo? Torne-o atraente. Exato. Queria saber de você, Rangel, dessa parte aí da terceira lei que você leu, o que te chamou mais atenção, que você queira compartilhar aí com a gente? A leitura desse livro, como a gente tinha comentado no início da nossa reunião, ela parece repetitiva, mas você abriu meus olhos, porque a gente já leu outros livros com o mesmo tema. Esse tema de hábitos, de mudança de comportamento, isso remete a um certo nicho. E acaba que a gente lendo, a gente assemelha muito do que a gente está lendo com o que a gente já leu. É legal porque reforça as ideias que a gente tinha, esclarece algumas dúvidas, mas dessa primeira parte que a gente leu, que é Torne o Hábito Fácil, eu já tinha lido esse livro antes, a gente indicou aí para o grupo ler, e eu me lembro que tanto quando eu li da primeira vez, quanto eu estou lendo agora, tornar um hábito fácil, o autor ele tenta trazer para a gente que tudo na vida é difícil, é complicado. Principalmente você mudar um hábito. E eu fiquei pensando no que seria um hábito em si. E um hábito é tudo que torna você você. Tudo que você faz acaba sendo um hábito. Por exemplo, a pessoa que ela acorda de manhã ouvindo música, ela é desse jeito. Só que é um hábito que ela tem de acordar de manhã e já botar a música para tocar. Tem gente que eu conheço que só dorme se tiver barulho de ventilador. Já viram isso acontecer? Tipo, se não tiver aquele barulhinho do ventilador, a pessoa. Já Minha avó era assim. tem conhecidos que com ar-condicionado, né? Porque o pessoal está cada vez mais moderno no frio, quer dormir com É, ar-condicionado porque é a própria temperatura, coisa e tal, para poder aquele ficar à vontade. barulhinho do ar que fica direto na cabeça ali, faz a pessoa. Minha avó gostava de dormir com o ventilador de teto ligado. Podia estar frio, o calor, o que fosse, mas ele tinha um barulhinho, sabe, o ventilador? Aí uma vez meu avô, o ventilador queimou, ele teve que trocar. E o outro que ele botou era silencioso. Nossa, para minha avó voltar a dormir, foi uma luta. Ai, antes de Mas você falar um pouco mais sério, eu lembrei agora que acabei de voltar lá. A minha avó, ela tem esse hábito de dormir com barulho, só que ela dorme com um radinho, desses radinhos desse antigo de exato. pilha, e ela bota esse radinho bem assim ao lado da orelhinha dela, mas ela bota na altura de uma caixa de som, entendeu? E é a noite toda. E a grande briga que fica lá é, às vezes o meu pai vai lá durante a madrugada, diminui, aí ela dá aquela afrouxada no sono, ela vai lá e aumenta. É um hábito, é o que torna você você, sabe? E a questão é que se você tentar mudar esse hábito, é como se você estivesse tentando mudar quem você é. E, gente, querendo ou não, isso é muito difícil. Não envolve só a sua vontade, envolve o ambiente, envolve outras pessoas, e isso tem um peso muito grande. Então, quando o autor traz para a gente um método, uma forma de como facilitar isso, ele quer dizer que a gente precisa tornar fácil aquilo que a gente quer se tornar. Ele dá até um exemplo que ele fala que se a pessoa quer começar a correr de manhã, o que ajuda muito ela a facilitar esse hábito de começar a correr de manhã é antes de ir dormir já separar a roupa dela. Pega ali a roupa, o sapato, a meia, já deixa tudo ali no cantinho, porque quando ela levantar de manhã, ela vai falar: poxa, ainda vou ter que pôr a roupa ainda, mas pô, a roupa já está ali. Já é um ponto positivo, já está um passo mais fácil tornar aquele hábito um costume, porque já está facilitado. Outro hábito muito comum, e isso já aconteceu comigo,
eu comia muita besteira, era biscoito recheado, era chocolate. Só que como que eu facilitei o hábito de parar de comer tanta besteira? Foi na hora de comprar. Pois se eu não comprava, não tinha para comer, sabe? É umas bobeirinhas que, como o próprio livro trata, são hábitos atômicos, são coisinhas minúsculas que você faz, mas que ajuda você de alguma forma mudar quem você é ou um comportamento que você tem. Então, dessa primeira parte que mexeu muito comigo foi essa questão de tornar o hábito fácil, é literalmente você deixar à mão aquilo que você quer fazer ou aquilo que você quer se tornar. Muito bom. Dessa primeira parte, que eu até separei aqui, eu gostei muito quando ele fala sobre a regra dos 2 minutos, né? Que ela foi colocada para você poder evitar a procrastinação, mas também serve para você facilitar o hábito para você, né? Então, primeiro que ele reforça o que é a regra dos 2 minutos. Você vai fazer alguma atividade que você deseja fazer por 2 minutos e depois parar. Isso vai levar o quê? Vai levar você a criar uma constância de fazer aquilo vai se tornar uma coisa normal, corriqueira, e que com o tempo você não vai ficar se desgastando mentalmente pensando, faço ou não faço, não estou afim de fazer, não sei o quê, porque você tem que fazer, porque vai se tornar parte de você, como o próprio Rangel falou, já que o hábito, ele identifica quem você é. Então, essa é uma forma, qualquer tipo de atividade. E ele fala para você ir desmembrando, né? Tipo, uma grande meta, como a gente fala assim, que outras pessoas falam, é uma grande meta você ir desmembrando em pequenas metas. Para o hábito é a mesma coisa. Se o seu hábito vai te levar a um benefício maior, é você não só pensar no benefício maior, é você ir desmembrando em pequenas partes até chegar a um ponto em que vai ficar tão fácil de você fazer que você vai fazer aquilo ali durante 2 minutos e aí você mesmo vai perceber, como ele dá exemplos no livro, que assim, daquele ponto você já está fazendo aquilo ali de forma contínua. E aí você vai aumentando gradativamente até quando você vê, você chegou lá onde você queria. E o que ele quer dizer com essa regra dos 2 minutos? Ele fala uma coisa bem legal, que é hábitos são um começo, não um ponto final. A gente já viu até em outros livros, e eu me identifiquei muito nessa parte, e a gente viu principalmente no Milagre da Manhã, quando você começa um dia bem, começa o dia certo, todas as outras coisas, todas as suas outras ações vão levar você ao seu objetivo, né? E o que são as outras ações? Nada mais são do que pequenos hábitos. Hoje pode não ser um hábito, mas daqui a algum tempinho, de tanto você fazer, vai virar um hábito que vai te levar ao seu objetivo final. E aí ele bota até um gráfico onde ele fala assim: a diferença entre um dia bom e um ruim é muitas vezes questão de escolhas produtivas e saudáveis, feitas em momentos decisivos. Essas escolhas são como uma bifurcação na estrada. Ela se acumula ao longo do dia e levam a resultados muito diferentes. E aí, o que ele quer dizer? Ele dá, por exemplo, quando você vai a um restaurante. Entrar num restaurante já é um momento decisivo, porque dependendo do restaurante que você escolher, é o que vai determinar o que você vai comer, ou as opções que você vai ter ali na sua disposição. Ele dá um exemplo: se você vai entrar num restaurante de carnes, você pode comer qualquer coisa relacionada à carne. Agora, você só não vai conseguir comer coisas como, por exemplo, peixe, porque você escolheu um restaurante de carne. E isso a gente está levando para um restaurante. A gente tem que pensar, e para poder a gente implementar e facilitar a regra dos 2 minutos, ela, quando você implementa, ela vai te facilitar a escolher por aquele hábito, porque nós somos limitados para onde os nossos hábitos nos levam. É por isso que dominar os momentos decisivos do dia é tão importante. Cada dia é composto por muitos momentos, mas são realmente algumas escolhas habituais que determinam o caminho que você torna. Essas pequenas escolhas se acumulam,
cada uma definindo a trajetória de como você passa os momentos seguintes. Então, por que é importante a gente se voltar, né, estar presente nessa decisão, que aí entra a regra dos 2 minutos para poder facilitar essa decisão, porque é isso que vai levar a gente ao nosso objetivo final. Então, nada mais é que uma das coisas que eu peguei dessa parte, desse capítulo, é como você facilitar para você. Primeiro por que facilitar? Facilitação, ela começa não em decisões grandiosíssimas, começa nas pequenas decisões, começa em que você determina para poder chegar e você vai comer. O exemplo que o próprio Rangel deu. Quando eu determino na minha compra que eu não vou comprar certos itens que eu sei que eu vou comer, como, por exemplo, biscoito, guloseimas, quando ali eu já opto por não comprar, eu já estou fazendo uma pequena ação me facilitando lá na frente a não entrar, cair em tentação. Isso ele fez, né, criou uma forma de fazer para poder não se facilitar, para inviabilizar, mas você pode fazer isso também para você querer outros tipos de ações. Um exemplo, ele dá no próprio livro. Você quer iniciar um hábito de fazer exercício físico, a gente às vezes pensa, não, porque eu tenho que ir para a academia todos os dias. Ele vai falando assim, cara, vamos desmembrando isso em pequenas ações para poder facilitar. Já é para você normal ir à academia? Se não é, primeiro você tem que vencer esse hábito. Então o que vai te levar a ir para a academia? Eu vou ter que passar perto da rua. Então ele já fala isso. Uma coisa que vai ter que é bom para você fazer, é uma facilitação, é você começar a caminhar até lá, ficar e voltar. Porque aí você uma pessoa começou fazendo isso. Ia lá na academia, ficava 2, 5 minutos e voltava. Ela só ia, ela não fazia exercício. Até aquilo ali se tornar tão normal que ela fazia o automático, que ela ia, depois ela falou assim, então, agora eu acho que eu posso passar mais um tempinho aqui. Vou entrar num exercício. E aí ela começou fazendo isso para todos os outros exercícios. Outra coisa que também pode começar, para mesmo exemplo, você não tem hábito nenhum como eu, pode começar botando a roupa. Faz durante um período, que é uma coisa que ele fala muito nesse capítulo. A gente não pode ficar preso a quantos dias eu vou levar para poder aquele hábito se fortalecer dentro da gente. Não precisa ficar preso à quantidade de tempo. Se preocupe em você está tendo constância no que você está fazendo? Você está fazendo até aquilo ali se tornar algo que você já não para mais para pensar sobre? É nisso que você tem que focar. Então, se hoje você não tem hábito nenhum, voltando ao exemplo de você fazer um exercício físico, se você não tem hábito nenhum, comece comprando uma roupa de ginástica e botando todos os dias. Escolhe um horário, vai botar uma roupa de ginástica, botou, fica 2 minutos e tira. E aí você vai fazendo, daqui a pouco, aquilo ali já vai te motivando a fazer outras coisas relacionadas ao exercício físico. E assim vai. Achei muito legal, muito interessante, que é uma forma de facilitar e quebra um pouco, né, a nossa crença de que ele também fala um pouco isso no capítulo. A gente fica muitas vezes preso eu tenho que fazer da forma mais perfeita possível. E eu confesso, por exemplo, que hoje também eu fiz um intensivo desses 2 capítulos, porque eu não consegui colocar em constância o meu hábito de leitura como eu estava fazendo. Mas antes mesmo de ler, eu falei um pouco isso hoje com meu marido, que eu falei assim, cara, vamos dar o passo... Eu falei isso um pouco ontem, né, com você, Angel, quando a gente estava falando sobre o negócio do outro projeto, que eu falei, o passo importante é botar. Você, como você mesmo já deu o exemplo, já falou, bora engatar a primeira. Depois que a gente engatar a primeira, a gente vai desenvolvendo e aí a gente vai para a segunda. Não adianta eu ficar pensando em, caraca, eu vou estar com uma velocidade ótima quando estiver na quinta, mas se eu não consigo nem sentir ou entender como é o carro na primeira. É mais ou menos isso que ele fala, sabe? E aí a gente se permitindo engatar uma primeira, se permitindo iniciar com uma coisa simples, que hoje, para muitas pessoas, ou para a gente, não é simples. Ele vai se tornar simples mais para frente. O hábito da leitura não era um hábito para mim. Não era uma coisa que eu chegava, me comprometia, que eu tinha vontade de fazer. E você pode falar, eu tinha tempo disponível e tudo mais, eu só não colocava isso como hábito na minha vida.
quando eu comecei a fazer, vamos desmembrar assim, o desmembramento que a gente faz aqui também facilita para a gente poder chegar, a gente poder criar esse hábito de leitura, sabe? Então, assim, esse capítulo é muito legal e te dá várias dicas e vários insights para você poder facilitar para você, cujo mais importante é você entrar em ação. Tem uma parte legal que eu também gostei desse capítulo, é justamente sobre um pouco sobre facilitar, só que ela meio que ela vê de outra perspectiva. Porque as pessoas pensam assim, eu quero começar a ler. E ela quer pegar um livro e ler um livro todo numa semana. E ela depois não vai conseguir, obviamente, que a pessoa não tem aquele hábito de ler, então ela vai se frustrar. E ela pensa assim, eu não consigo ler um livro. Só que eu até separei aqui nesse pedacinho do trecho do livro, que a mulher ela fala assim, ó, acordo às 5h30, coloco minhas roupas de ginásticas, minhas polainas, minha camiseta e meu chapéu. Isso aqui é ela falando tudo que ela faz como se ela estivesse cumprindo um requisito. E depois ela fala, ó, saio da minha casa em Manhattan, chamo um táxi e digo ao motorista para me levar até a academia. Aí ela fala, ó, o ritual não é o alongamento, o treinamento, a musculação em si. O ritual é o chamar o táxi. Depois que ela chama o táxi, pronto, todos os checklists dela daquela hora tá feito. Ou seja, provavelmente ela queria criar o hábito de ir para academia. Só que ela finaliza, na mente dela, ela finaliza todos os pré-requisitos dela para ir para academia quando ela chama o táxi. Porque depois que ela já está indo para academia, ela já está tranquila, ela já resolveu o dia dela. Porque ela cumpriu tudo que ela estipulou. E às vezes as pessoas elas colocam essas metas, esses cronogramas, mas ela coloca muito lá para o fundo, um negócio que é quase impossível de fazer. E não faz. No caso dela, se ela quisesse chegar lá no ponto na academia e voltar, estava tranquilo, porque o que ela queria fazer, ela fez, que era chamar o táxi, sabe? E isso atrapalha menos a pessoa. A pessoa não fica frustrada. Por exemplo, eu quero começar a beber água. Eu bebo pouca água. Pô, mas beber água é ruim, não tem gosto, o negócio. Não gosto de água. O que que a pessoa começa a fazer? Ela começa bebendo numa xícara. Sabe? É coisa tão boba, simples. Eu bebo numa xícara. Isso aqui é. Vai fazer diferença na vida da pessoa? Para quem não toma água quase nada, vai. Para quem já toma uma água regularmente, não, só mais uma xícara. Só que aquilo cria um hábito. Aí depois ela, vou beber 2 xícaras. É tão pouquinho mesmo? Quando a pessoa vê, já está tomando água da forma como deve ser. Só que isso aqui me chamou muita atenção. Ela olhou com outro olhar, com outra perspectiva. A meta diária dela era chamar o táxi. Isso aqui me acendeu uma luz. Agora eu posso criar hábitos que eu quero começar olhando assim. Ao invés de eu olhar no resultado final, que era malhar, ela olhou no resultado final, que era chamar o táxi. Pronto, eu já resolvi aqui meu dia. Já cumpri com o meu objetivo, sabe? Isso foi muito interessante. E pegando um gancho no que você falou até sobre beber água mesmo, você pode colocar, para quem quer ter o hábito de beber água, você pode colocar como meta você terminar uma garrafa. Toda vez que a gente recomenda alguém que quer ter o hábito de água, a gente fala, cara, bota uma garrafinha de 500 ml aqui do seu lado, né? Lá eu percebi que com a minha avó, lá é colocado, são 3 garrafinhas de 500 ml, e no final do dia é enchido tudo. E outro dia eu fiquei vendo assim para saber se ela estava bebendo. Aí o que que acontece? Como ela não tem o hábito de encher, quem enchia mais era a gente no final, mas dava para perceber que no final do dia ela olhava para aquelas garrafinhas e ela já associava, eu tenho que terminar. Então já é o REC, já Isso é o é muito gatilho. bom. Então, assim, você Espalhar pode garrafas d'água pela casa também. espalha garrafas de água, bota assim, se você gosta de água gelada, você quer beber 2 litros de água, você bota lá 4 garrafinhas de 500. E a sua meta é esvaziar aquelas 4 garrafinhas e cai para dentro. Aí você faz o seu horário. Eu, por exemplo, agora no verão não, mas no inverno, se eu estou muito ruim para beber água, eu
sempre fica perto de mim cheio, porque eu tô toda hora olhando para a água, então eu sei que eu tenho que beber aquela água. Exatamente. Olha se eu vou beber água. E a dona Aline? Qual é a sua percepção até agora desse debate? Hoje eu estou mais como ouvinte mesmo, porque, né, acabou que na semana passada eu tinha lido o 3. Lido não, eu escutei, porque eu escutei direto. Só que eu não cheguei a fazer print, né? Tanto é que eu falei a questão da fotografia foi desse capítulo, né? Que eu lembro que eu acho que eu dei algum exemplo, falei alguma coisa nesse sentido, né? Que, né, foi uma parte que chamou a atenção, né? Que ele fala da quantidade e da qualidade, né? Isso foi interessante também, né? E mais outras coisas que eu vou, né, recordando conforme vocês vão falando. Né? Show Hoje, de bola. hoje eu tô meio aérea. Tá nada, tá bom. Tá ótimo. E depois de torná-lo fácil, que eu falei errado, a terceira lei é torná-lo fácil, a quarta lei é torne-o satisfatório. O que você pode trazer aí para gente que te chamou a atenção, Rangel, nessa parte? Eu não sei se a galera que está acompanhando pelos vídeos vai lembrar, mas numa das participações que o Alisson teve, a gente estava falando sobre isso, porque a gente perguntou qual era o intuito da galera de participar do clube. E quase 90% era para que criasse o hábito da leitura, sabe? Aí eu expliquei para ele que o hábito ele só é fixado, a gente só consegue de fato mantê-lo se ele tiver um resultado satisfatório no final, se você gostar do resultado final. E o resultado final não vai ser a leitura em si, a não ser que você esteja lendo um romance, um conto, uma ficção, que aquilo, sei lá, a pessoa lê e chora, sabe? A pessoa pega um livro de economia, por exemplo, ela só vai chorar quando olhar para a carteira. Aí fica difícil. Só que a satisfação ela tem que vir não necessariamente pelo cumprimento do hábito, sabe? Ela pode vir depois que o hábito é concretizado. Por exemplo, eu quero começar a beber água, igual a gente está falando. Beleza, a pessoa bebeu a água, completou aquele hábito. E agora, o que vem depois? Isso que vem depois que é importantíssimo. Porque é isso que vai fixar de fato o hábito. Porque inconscientemente no seu cérebro, você vai pensar assim, cara, eu vou beber água, porque depois eu posso fazer isso, sabe? Tem um trecho no livro que ele fala que, por exemplo, a pessoa que vai praticar o sexo e ela coloca sempre aquela música, quando ela tiver que ser estimulada, ela não vai precisar estar no ato do sexo para ser estimulada. Só de ouvir a música, o cérebro dela reconhece, associa aquela música ao ato e pronto, ela já consegue se estimular assim. Isso é Um real. poder, isso é um poder que a gente é inconsciente, sabe? A gente nasce com o cérebro se desenvolvendo. Mas antes dele começar a se desenvolver, já tem ali programações que são automáticas, coisas que acontecem que a gente não controla. Imagina se a gente tivesse que controlar quantas vezes a gente pisca, ou o crescimento do nosso cabelo, ou, sabe, essas coisas que é tudo o funcionamento do nosso corpo. Imagina se eu tivesse que controlar o quanto de sangue sai do meu pé e vem pro meu coração, eu tava com o pé roxo já. Tipo, são coisas que são inconscientes. E eu acredito que é aí que entra o hábito, que são as coisas que a gente faz sem pensar. E tem esses hacks, sabe? Existem essas chaves que a gente pode, de forma consciente, virar para que depois, inconscientemente, elas funcionem automaticamente. E isso foi o que me chamou mais atenção nesse capítulo, porque não adianta você criar uma estratégia mirabolante para começar um hábito novo. Se ele não for satisfatório no final, isso ele pode não só ser o hábito em si, mas como algo que vem depois do hábito praticado. Se não tiver nada, se não tiver um arco-íris ou, perdão, se não tiver um pote de ouro no final do arco-íris, não valeu de nada seguir o arco-íris, sabe? Então, Exato. essa é uma das
das partes que mais me deixaram alertas nesse capítulo. Eu estava vendo aqui que ele até faz um resuminho bem legal, ó, assim, as 3 primeiras leis da mudança de comportamento, que é torná-lo claro, torná-lo atraente e torná-lo fácil, aumentam as chances de que o comportamento seja executado desta vez. Agora, essa 4ª lei de mudança de comportamento, que é tornar ele satisfatório, que é você achar o pote de ouro no final do arco-íris, como o Rangel falou, aumenta as chances de que o comportamento seja repetido na próxima, né? Então, realmente, foi o que o Rangel falou, não adianta nada você criar um hábito, você cria e inicia, só que se ele não te der uma satisfação boa para você poder manter, tu não vai manter. A primeira oportunidade você vai chegar e vai deixar de fazer porque ele não tem o item básico, que é a satisfação, né? Que é chegar e te deixar satisfeito. E confesso a você que, assim, durante muito tempo, tem muitas coisas que eu não fazia e não faço, e agora, lendo um pouco esse capítulo, eu consegui visualizar melhor, e essas leituras que nós temos feito também têm me aberto os olhos para isso, que, assim, a gente foca muito e o nosso cérebro é um pouco assim, né? Ainda tem um pouco de uma coisa primitiva lá dos primórdios, que é a gente buscar sempre o prazer imediato. Então, a gente muitas vezes não consegue visualizar o prazer a longo prazo, né? Você conseguir o que você vai, a satisfação a longo prazo, que isso vai te favorecer mais. A gente só visa o aqui e o agora, o presente. É difícil, muitas vezes, pensar a nível de futuro, né? E uma das coisas que mais, assim, impede a gente nesse sentido é o nosso próprio cérebro, o nosso próprio funcionamento, porque ele tem essas bases um pouco mais primitivas. Então, eu confesso que, assim, muita coisa eu fazia assim, cara, vamos botar o exemplo de comida, né? Comida eu falava assim, cara, a gente tem aquela coisa, né? Só se vive uma vez, essa comida aqui é maravilhosa, isso aqui eu tenho que... E traz toda aquela comida assim que você se proporciona naquele momento, traz aquela explosão de sabores, aquela explosão de sensações, a explosão de satisfação. E aí você vai lá e fala, eu vou me proporcionar porque eu não sei o dia de amanhã, porque você já come com os olhos também, que você olha aquilo ali, aquilo às vezes, a apresentação te atrai, tudo te atrai, né? Você fala assim, Deus, o universo... A indústria alimentícia trabalha perfeitamente para isso. Exatamente. Então, tudo é voltado para você poder ter essa satisfação, né, imediata. Só que a gente, quando vai começando a se informar, né, a gente vai começando a se desenvolver, a gente vai observando que o longo prazo, e aqui lendo o livro ficou bem claro, o longo prazo, ele precisa ser pensado. E você tem que entender que pode ser sim que aconteça, existe chances de você amanhã não acordar, não, entendeu? E realmente pipocou, ou a maior parte das chances é que amanhã você acorde. E se eu for nessa brincadeira, eu estou acordando há mais de 35 anos, porque são 35 anos e alguns meses. E aí, vou ficar vivendo e pensando dessa maneira aqui, só se vive uma vez, meter o louco até quando, né? Então, o trecho que me chamou mais atenção nesse capítulo é quando ele fala... Peraí, que aqui saiu da página. Quando ele fala sobre uma coisa que vale a pena fazer, que é rastreamento de hábitos. O rastreamento de hábitos, ele é uma ferramenta bem legal para você identificar como você está fazendo, como é que está o seu desenvolvimento para justamente elaborar aquele hábito, desenvolver um hábito. Porque a gente muitas vezes cai na asneira de, como a gente estava falando, vamos usar o exemplo que eu dei antes de, quero começar a fazer exercício, eu quero criar o hábito de fazer exercício físico. Beleza, então, já comecei, botei a roupa, me matriculei na academia, não sei o quê. Aí vai uma semana direto, aí depois teve algum problema, não foi... Aí não foi fundo. Quando você viu, você parou de fazer. Aí alguém te pergunta, mas por que você parou esse hábito? Você muitas vezes não consegue identificar. Então, o rastreamento é para justamente você monitorar o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado, para dar tempo de você corrigir, né? E ele fala sobre os benefícios de você fazer esse rastreamento.
um dos benefícios de você fazer o rastreamento que ele fala o benefício 3. O rastreamento de hábitos é satisfatório. Esse é o benefício mais crucial de todos. O rastreamento pode se tornar sua própria forma de recompensa. É satisfatório riscar um item de sua lista de afazeres, concluir uma série de fichas de treino ou marcar um X no calendário, que seria marcar como feito. É bom ver seus resultados crescerem, o tamanho do seu portfólio de investimentos, a extensão do manuscrito do seu livro, e se a sensação for agradável, você tem mais chances de seguir em frente. E aí, o que quer dizer com isso? Você fazendo esse rastreamento, você vai conseguir acompanhar também a sua evolução. Como que você está fazendo? E você não foca só no pote de ouro no final do arco-íris. Você vai conseguindo aproveitar cada degrauzinho e cada jornada de você estar fazendo o acompanhamento do arco-íris. Vamos supor, se um arco-íris estiver como se fosse uma imaginária, e você puder cada dia subir um degrauzinho, quando você faz o rastreamento, você para olhar em volta. E aí você começa a apreciar, tipo assim, olha a visão que eu estou tendo daqui. A visão dali ainda vai ser melhor. E assim vai, e você consegue aumentar. Além de você conseguir alinhar a sua expectativa, isso é importante, né? Você consegue fazer com esse rastreamento, você consegue alinhar para saber assim, pô, eu estou pensando alto pra caramba, ou eu estou pensando muito baixo. Você consegue alinhar e você ainda consegue apreciar, que é uma coisa que eu aprendi a fazer, que é o que todo mundo fala, se apaixone pelo processo. Então, assim, é óbvio que se você tem uma meta de emagrecimento, se você precisa emagrecer, porque já te falaram 50, 60 quilos, é óbvio que você vai ficar hiper feliz quando você emagreceu os 60 quilos. Mas você não precisa só estar feliz quando você emagreceu os 60. Porque se você só colocar a sua expectativa de que você só será feliz quando você tiver 60 quilos a menos, nem o universo vai te dar menos 1 quilo. Nem o universo vai te dar menos 4 quilos, porque você só vai se contentar ou vai ser feliz com 60. Então, quando você vai fazendo esse tipo de ferramenta, você vai se apaixonando pelo processo. Aí você vai valorizando, caraca, eu perdi 1 quilo, eu fiz isso aqui, valeu a pena ter ficado, sei lá, fiz jejum intermitente, valeu a pena ter feito jejum intermitente, olha, perdi menos 1 quilo. Aí depois de um mês, caraca, olha só, eu mantive a constância de fazer o que eu me comprometi a fazer de exercício, mantive a constância de não comer besteira, tô fazendo a dieta direitinho, caraca, consegui perder 4 quilos. Perder não, a gente fala eliminar. Consegui eliminar 4 quilos, beleza, agora eu tenho que continuar, porque nesse ritmo, aí você já pode começar a identificar, ó, nesse ritmo, eu vou perdendo aí uns 4 quilos por mês, quando eu vou ver para eu poder chegar e perder os 50 que eu preciso, é daqui ali, não é mais daqui a trocentos anos. Você vai conseguindo visualizar, e aí você vai conseguindo apreciar aquilo ali vai ficando menos pesado, mais fácil. Por quê? Porque está te satisfazendo, né? Aí o restante desse trecho também fala uma parada bem legal, que é assim, o rastreamento de hábitos também ajuda a se concentrar na meta, que seria a meta final. Você está focado no processo e não no resultado. Você não está obcecado em conquistar um abdômen sarado. Está apenas tentando manter a corrente viva e se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. E aqui entra uma chave muito importante que ele fala, que eu acho que é a grande chave que eu consegui identificar nesses hábitos, nesse livro Hábitos Atômicos. O Rangel falou uma coisa muito certa. Quando você começa um hábito, ele é você. Ele te define como pessoa, ele te define quem você é, que é o que ele fala que quando a gente cria um hábito, a gente cria uma identidade de quem a gente quer ser. E a gente fazendo esse rastreamento, a gente consegue identificar se a gente está sendo quem a gente quer ser. Então, ele, mais uma vez, ele foca na identidade que a gente quer criar para a gente. E se você não está sendo aquela pessoa que você quer, você pode, naquele ponto, opa, eu não estou tendo as atitudes, os hábitos necessários que vão me levar a ser a pessoa que eu quero. A pessoa que eu disse que eu sou, que agora eu sou, que eu determinei que eu sou. Então, opa, vou agir dessa maneira. E eu achei fantástico, que foi esse o principal insight, que
que é uma das coisas que eu falei assim, cara, eu quero implementar. É uma coisa que eu não fazia e deixava muito a labangu. E se alguém me perguntasse, mas por que não está acontecendo? Eu não sabia dizer. E isso é muito triste. Se alguém chega e pergunta assim, por que você não está emagrecendo? Por que você não está comendo direito? Por que você é isso? Porque você não conseguiu monitorar. Então, agora o que eu pretendo fazer para 2023 é fazer um monitoramento, que assim eu vou poder acompanhar e assim eu vou aprender a apreciar o processo. Porque aí vai me tornar satisfatório e vai me dar mais vontade de continuar fazendo aquilo ali. Mesmo que eu mude algumas atitudes. Posso mudar algumas atitudes, não tem problema, mas a constância para eu chegar onde eu quero vão continuar as mesmas. Eu estava esperando você terminar a sua linha de raciocínio, que quando você falou assim, perdi 3 quilos, eu só consegui pensar assim, agora eu vou na churrascaria para comemorar. Mas dessa parte que você falou, eu anotei aqui sobre o benefício do rastreamento. Ele fala assim, o rastreamento de hábitos é claro. Registrar sua última ação estabelece um gatilho que pode iniciar a próxima. Isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, você colocou ali uma listinha do que você precisa fazer. Quando você completa, você vai lá e, opa, essa aqui eu terminei. É quase instintivo. Você pensa, qual que é a próxima agora? Sabe? E um legal é que o registro ele não precisa ser apenas escrevendo ali, não, hoje eu fiz 100 metros de corrida, anotei 100 metros. Não, hoje eu fiz 80 metros e anoto. Não. Por exemplo, a pessoa que começa a emagrecer ou ir para academia, ela pode criar o hábito de, toda vez que ela voltar, ela tirar uma fotografia em frente ao espelho. Logo, ela vai começar a pensar, cara, eu vou para academia porque eu preciso tirar uma foto. Ou, poxa, eu fui na academia hoje, cara, eu tenho que tirar uma foto, sabe? No longo prazo, você vai olhar aquelas fotos, você vai falar, caraca, olha como que eu era e olha como que eu tô. Isso torna satisfatório qualquer mudança de hábito. Sabe por quê? O nosso cérebro ele não costuma identificar mudanças longas, mudanças de anos. Nosso cérebro não consegue visualizar isso. Quer ver um exemplo muito bobo e simples disso? Quando você é pequeno e você vai visitar um parente que você não vê há muito tempo. Quando ele te olhar, ele vai falar, nossa, como você cresceu! Mas a sua mãe que está com você todo dia não fala isso para você quando você acorda, sabe? Por quê? Você está com ela todo dia, o crescimento é muito natural. É óbvio que é perceptível quando se passa muito tempo, mas para quem está distante, para quem está 1 ano, 2 sem ver, gente, a diferença é muito grande. Então, quando você começa a fazer um hábito, você está ali, isso não é perceptível, mas ao longo prazo a gente consegue identificar. A parte de registrar é fundamental. Eu acredito que, de verdade, o registro, ele torna satisfatório o hábito. É isso que dá o gatilho, a vontade de continuar fazendo, sabe? Por exemplo, a pessoa quer ter o abdômen Eu fui na definido. academia hoje, mas só não tirei foto. Tem gente que acha que eu não estou indo na academia. Então não está registrado. Então não registrou, Não não tá. serve. Tá Se brincando. não tirar foto, o bíceps não E eu cresce. pensei, Exatamente. Não, eu acho que eu tirei uma foto sim, mas não está aparecendo na academia. Eu tirei só, bora malhar. Inconscientemente eu tinha aquela, tem que tirar uma foto, porque tem gente que me cobra, não está indo na academia, não. Não estou vendo foto. Pois é, as pessoas até me cobram. Esse registro que o autor ele implementa aqui é literalmente uma tabela que você precisa cumprir, sabe? E querendo ou não, pode ser no seu particular, você vai ali, hoje eu fui na academia e bate uma foto. No outro dia, de novo. No outro dia. Sempre que você for, você bate uma foto, mesmo que não seja todos os dias, sabe? Mas vai chegar um momento que você vai olhar para as fotos e vai, caramba, esse dia eu fui na academia, eu tenho que ir hoje. Pronto, já reforçou o hábito, quase sabe? um hábito misturado com vício. Porque hoje eu estava muito bem lá, eu veio aquela vontade assim, vou tirar uma foto e vou postar. Eu poderia não postar, entendeu? Mas é quase um vício. Exatamente. Eu até conversei com você sobre isso no grupo
E eu estava ouvindo um podcast e o cara estava explicando sobre o vício em si. E ele falou que o vício não é só em dependentes químicos, sabe? Por exemplo, o cara que é corredor, maratonista, o cara é viciado nisso. Porque às vezes ele machuca o pé, ele tem problemas de saúde, sabe? Mas ele não consegue parar de correr. Ele fica idoso, velhinho, mas tá ali correndo. Quem olha pensa, nossa, saúde. Talvez não, talvez seja um vício, sabe? A pessoa chega em casa quando tira o tênis de corrida, o pé tá cheio de bolha, sangrando. Que esporte é esse? Que saúde é essa, sabe? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Você não pode confundir um hábito com um vício. Ou se aquele hábito for muito afinco, cuidado, que isso pode ser um vício. E aí a pessoa, tem gente que sente até sintomas físicos, né? Ai, tô me sentindo mais mal, tô me sentindo assim, porque eu não fiz isso que eu tô acostumada a fazer, né? E aí é quando a gente identifica que é um vício, né? Exatamente. Isso fica um alerta para todo mundo. Tipo café, né? Eu sentia dor de cabeça. Exato, Eu não tomasse. exato. O nosso cérebro é complexo demais. A gente consegue aprender com ele, acho que nem um terço, coisa de 3% da capacidade do nosso cérebro a gente já estudou sobre ele. Mas tem a neuroquímica, nossa, é muito complexo. Só que, sabe, é melhor a gente aprender esses 3% e botar em prática do que não saber nada. Pô, eu sei que eu tenho o costume de fazer isso depois disso. Só que isso que eu faço é mal, é ruim para mim. Não, pera aí, então toda vez que eu fizer isso agora, eu vou procurar fazer assim. Pronto. É você melhorando a sua expectativa de vida. Isso O é bom. mais legal da gente, né, sendo o ser humano pensante, né? E a gente tem essa oportunidade de fazer leitura, de trocar essa ideia, é justamente para a gente se desenvolver como pessoa. Porque se a gente não utilizar isso a nosso favor, a gente também vai estar jogando muita coisa fora. A gente só vai estar passando por aqui, sobrevivendo. Aí a gente vai muitas vezes fazer alguns questionamentos que estão na nossa cara, mas que a gente não está disposto a pagar o preço, né? Um exemplo clássico, que também é um pouco do que a gente faz aqui no Clube do Livro, também vi um pouco implícito nessa parte de tornar satisfatório, que é a questão do compromisso. Mais uma vez, não tem como não falar. Quando a gente iniciou o Clube da Leitura, que foi uma ideia inicial minha e do Rangel, a gente se comprometeu a estar aqui toda semana. Então, por exemplo, hoje eu não tinha adiantado minha leitura da semana, então eu já fiquei assim, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí você já começa a ficar assim, você começa, caraca, como que eu posso, o que eu vou entregar? Eu não vou entregar uma coisa de qualidade. Você acaba, né, se questionando algumas coisas, se requerendo muita coisa, só que aí a leitura, ela trouxe, não sei para vocês, mas a leitura para mim ela trouxe uma sabedoria de tal forma que hoje eu consegui evoluir nesses meses que a gente começou, que a gente está no 5º mês, não é isso? Que a gente está indo para o 5º mês. O que eu evoluí em 5 meses, eu não evoluí aí em uns 34 anos e meio de vida, entendeu? Então, assim, é uma evolução assim, surreal de uma cabeça que, quando eu me permiti lá atrás, falei, cara, vou fazer. Pense vocês que, por mais que a gente goste de fazer, eu adoro os encontros, mas muitas vezes, minutos antes de iniciar esse encontro, eu tenho vontade de cancelar, que isso é de mim, entendeu? Se eu pudesse, eu não vinha. Todo o meu corpo muitas vezes fala assim, Jennifer, não vai fazer isso não, para que tu vai fazer isso? Tem cabimento, mas aí eu falo, não. Por mais que seja um hábito, é um hábito que eu gosto de fazer, só que quando eu inicio aqui, eu relembro no meu cérebro, e aí eu começo a falar, e aí eu começo a lembrar do porquê satisfatório, mas às vezes, muitas vezes antes não é, que até você lembrar da sensação, só que a gente ter feito isso com constância, estar fazendo isso constantemente, facilita para eu poder querer vir aqui, querer apresentar,
querer discutir, sabe? Querer trocar uma ideia assim com o pessoal para poder chegar, ver qual é o ponto de vista deles, passar o meu. E isso eu também vejo que é um benefício secundário, que é a satisfação, é de aprender com a leitura, o que eu consigo aprender com a leitura, que eu consigo hoje trabalhar na minha vida, e que se a gente não tivesse iniciado esse clube lá atrás, eu iria permanecer mais um ano com uma série de livros que eu tenho ali, que agora tô até animada de até arrumar eles na prateleira melhor, porque eu vou ler. Porque eu tenho uma série de livros ali que tá novinho, não foi nem aberto. Entendeu? Tamanha coisa. E eu vou falar uma coisa: se tem uma coisa que eu sou viciada, né? Mas eu estou em fase de remissão, tá? A minha igreja, era em comprar livro físico. Eu amo livro físico. Eu sou uma pessoa. E aí é um vício ou é um hábito? Não, é um vício porque, tipo assim, não tinha nem mais de onde tirar dinheiro, tava a Jennifer comprando. Jennifer tem aqui, quando é mudança que ela precisa fazer, a mudança dela, grande parte de livro. Não é de roupa, não é de calçado. A caixa mais pesada de livro. A caixa mais pesada de livro. E que ela não pode nem pegar, porque ela tem problema de coluna, que tem que pegar. Ainda bem que ela tem um marido que né, faz isso. Mas aí, tá aí uma porrada de livro. Tem livro que eu tava vendo que tá ainda enrolado no plástico. Eu falei assim, Senhor, é um vício. Eu falei, por que eu comprei isso? Que eu queria. Que eu queria porque eu adoro pode comprar dar de livro. presente, então. Não, pode ainda não. Tem isso. A única coisa que eu tenho ciúme é com os meus livros, entendeu? Eu sou apegada, que eu tenho que trabalhar o desapego, é isso. Então, o Clube do Livro me falou assim, vou botar todo mundo para rolo para ver se eu leio isso, coisa e tal. E, por exemplo, passei Black Friday ilesa. Falei, ai, meu Deus, Black Friday, acho que nos últimos 3 anos, sem ser esse outro, eu comprava aí, era R$100 livro, aí cada livro é de 20 em 20, 25, eu tava comprando livro. Deu frete grátis, velho. Era basicamente isso, entendeu? Caraca, eu acabei de fazer umas contas aqui. Hoje é nosso encontro de número 19. E o próximo, que é dia 20, é o 20º. Vai ter amigo oculto? Caraca! Se tiver, vai ser só nós 3, porque o pessoal, o restante, vem e Não volta, tem. vem e volta. Ai, mas era isso. Tem mais alguma coisa para colocar que vocês queiram do capítulo? Da minha parte foi essas duas partes que me chamou a atenção mesmo. Também, do que eu li, foi Eu isso aí. tenho uns prints, só que eu não sei qual é a parte, então... Fala mais ou menos o que Eu acho que é tava, que a bem gente que a lembra. parte do início mesmo, acho que do que já foi falado, né? A questão repetir um hábito leva a mudança, né, física, né, evidente no cérebro, né, que isso eu achei interessante, né? Nos músicos, né? É desse capítulo, né? É do capítulo 3, do Tornar Ele Fácil. A gente está no 3, né, ou não? A gente já Sim. falou sobre os dois, não pode falar aí. Nos músicos, né, o cérebro, né, é essencial para movimentos físicos, como dedilhar a corda de um violão ou mover o arco do violino. É maior do que em não músicos, né? E isso, assim, eu já tinha estudado quando eu fiz a pós-graduação na neurofisiologia do cérebro, que a gente estuda bastante essa parte. Eu tinha uma professora que ela falava bastante isso, né? Por eu ser também capoeirista, ela falava, né, que o meu cérebro, na parte, né, de movimentos físicos, ele deveria ser muito irrigado, né? Ela falava isso por conta da grande estimulação. Né, e aí isso me chamou a atenção, né? Aí fala que já os matemáticos têm a massa cinzenta no lóbulo parietal inferior, que desempenham um papel fundamental na computação e no cálculo, né? Seu tamanho está diretamente correlacionado com a quantidade de tempo gasto no campo. Quanto mais velho e mais experiente o matemático, maior o aumento da massa cinzenta. E ela falava muito isso, da questão de você, né, trabalhar a sua massa cinzenta para você, né, fortalecer, né, que aí você fortalece suas sinapses, cria mais ramificações e você fica com o cérebro mais ativo. Né? E aí isso... Evita uma série de doenças, né? Principalmente Alzheimer. É importante. E isso eu achei muito interessante. Deixa eu ver, aí tem aquela parte, cada vez que você repete uma ação, você está ativando um determinado circuito,
neural, né? Associando a esse hábito, né? Isso significa que a simples repetição de uma das etapas mais importantes da codificação da codificação do novo hábito, né? E aí isso também, né? Toda essa parte que ela falou de cérebro, assim, eu gosto de cérebro, entendeu? E aí me chamou. Você foi meio Hannibal, tá? Mas tudo bem. Aí teve a parte também, né, que ela fala do insight, né, mais surpreendente sobre os nossos hábitos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar, né? Você pode perceber uma oportunidade e agir sem se conscientizar dela. É isso que torna o hábito útil, né? Isso também eu achei, né, bem interessante, né, ela falando. Né? Perceber o que está acontecendo, né? A menos que alguém lhe mostre, você não consegue notar que cobre a boca, né? Ela falando dessa questão com a mão sempre que ri, né? Ou pede desculpa antes de fazer uma pergunta, ou tem o hábito de terminar a frase de outras pessoas, né? E quando as repete esses padrões, é menos provável questionar o que está fazendo e por que está fazendo. Isso aqui também. Então, foram essas partes assim que eu printei, né? Mas foi na semana passada quando eu me dei conta que eu estava lendo a mais, aí eu parei de printar. Eu não ouvi. Isso. Maravilha. É isso aí, gente. Então, esse foi nosso encontrinho 3. Semana que vem a gente vai terminar o livro, né, com as conclusões finais dele. Quem quiser, pode vir, aproveita, vê essa gravação, tira todo o insight que tiver. Vai estar na descrição desse vídeo o acesso para o grupo, que lá no grupo a gente também tem outros tipos de discussões. A gente manda material, se tiver, às vezes audiolivro, e tudo mais. E mesmo que você aqui não conseguiu, a Aline hoje ela falou que não conseguiu dar aquela continuidade do livro como ela estava, mas isso não é problema para você poder chegar e vir aqui para acompanhar a gente. Aqui a gente traz questionamentos e tenta trazer sempre para o exemplo do nosso dia a dia, um exemplo diário que você pode mesmo ir adaptando para a sua realidade. E o clube é para criar um hábito, e um hábito bom, um hábito que vai fazer você, a gente não é justo ali no Clube Check não, mas é crescer 50 anos em 5 meses, entendeu? Então, assim, aproveita, venha para o próximo encontro, mesmo sendo o último, não tem problema se você não leu os últimos capítulos do livro, né, Rangel? Porque se a pessoa perdeu algum encontro, o que ela pode fazer? Pode assistir, pode ler, pode ouvir, olha, as opções são infinitas. Isso aí, vem, entendeu? Aproveita aqui com a gente, entendeu? Que bota o seu hábito de leitura em dia. A gente vai fazer o último encontro desse livro na semana que vem, ainda vamos ter mais um encontro antes de iniciar o ano. Então, você já participando, você já está se colocando, ó, no movimento, saindo do movimento, indo para a ação, para você iniciar o próximo ano já iniciando um hábito novo aí. Aí, como a amiga... o hábito, ele nada mais é do que o que você já faz. E se você quer fazer algo novo, você tem que estar no meio daquilo que você quer fazer. Se você quer criar o hábito de leitura, o grupo é o maior convite que você vai ter ainda esse ano. Exatamente. Então, ó... Vamos criar ramificações para os nossos cérebros, para evitar as doenças. Exatamente. Então, ó, antes de ir finalizando aqui, um beijo para vocês. Vamos fazer nossa foto. Deixa eu ligar minha luz. Calma aí. E sobe um pouco sua cabeça, que está pela metade da cabeça aí. Isso, aí. Faz aí pra gente, Rangel. 1, 2, 3 e... Todo mundo virou a cabeça pro mesmo lado, é isso mesmo? É o lado da sorte. É o lado que tá ramificando agora. Irrigando. Agora vira pro outro para irrigar o outro. Mas tem que ser dos dois lados, senão vai dar merda. Vai ficar um lado maior que o outro. Gente, muito obrigada.
pela participação. Aline, mais uma vez. Rangel, como sempre, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigadão, Aline, pela participação. E vocês que Até estão a assistindo aí, próxima. muito obrigado pela companhia. Até a próxima, gente. Beijo. Até a próxima. E o amigo oculto na próxima.